Fala pessoal, voltando aqui com os vlogs então, né? Na verdade é uma continuação para vocês que estão acompanhando, mas no dia 12 de dezembro eu terminei aquela série que eu estava fazendo estudando aquele material didático. Hoje é dia 18 de dezembro, então do dia 12 ao do dia 18 eu dei uma pausa nos estudos, no sentido de não ter feito nada novo, eu não comecei nada novo ainda, eu só usei esse tempo para revisar o meu Anki, para garantir que não tem mais cartas novas ali, que nunca foram exibidas. Eu revisei o Anki todo dia, mas agora, alguns dias depois, chegou a hora de começar um novo material, começar uma nova etapa aqui, então vou falar sobre isso para vocês. Primeiramente aqui como que está as estatísticas do meu Anki, né? Ó, nos últimos 2 dias deixou de ter cartas novas. As cartas azuis são as cartas que nunca tinham sido revisadas ainda. Ele libera 20 por dia, né? Então não tem mais cartas novas. A média por dia tá essa daqui, ó. Vamos ver como que tá a média. 75 cartas por dia de revisão. Agora nos últimos dias já deu uma diminuída, né? Porque parou de adicionar novas. Total, vamos ver os totais aqui no final. Estamos com um total de 1.295 cartas, né? 963 já estão maduras, ou seja, já foram revisadas várias vezes e o Anki entende que são frases que eu já memorizei, cartas que eu já memorizei. E aqui as cartas jovens, né, são as cartas mais recentes que apareceram menos vezes para serem revisadas. 25% são cartas jovens. Aqui temos as estatísticas de Kanji. Lembrando que esse baralho ele não tem o foco em aprender Kanji. Isso aqui é só o que apareceu, né, porventura até hoje. Então temos 955 Kanjis diferentes, né, únicos. Isso num total de 1.295 frases adicionadas. Então pode ver que o simples ato de aprender dentro de frases, aprender palavras, vai preenchendo os Kanjis também, mesmo que eles não sejam um foco. E quanto mais azul ele tá, é porque foi revisado mais vezes. Quanto mais vermelho ele tá, é porque ele apareceu menos vezes. Então, o Anki ele vai entender que, na verdade, quanto mais o Kanji aparece, mais ele entende que eu estou familiarizado com aquele Kanji. Não significa que isso aqui reflete a minha realidade, né? Porque aqui eu tenho um número limitado de frases desde que eu comecei. Isso aqui não é um estudo focado em Kanji, isso aqui é o que apareceu, né, até então. Mas o legal de observar aqui é como você vai ficando cada vez mais familiarizado com o Kanji, só com o ato de estudar sentenças, né, e aprender eles sempre dentro de palavras. A partir de agora a gente vai voltar a trabalhar Kanji isoladamente também, né? Eu vou ressuscitar, ou melhor, vou criar novamente o baralho de escrita japonesa e mostrar como que eu faço. Minha nova série de estudos vai ser baseada em 4 artigos que eu peguei num site, num blog muito legal que fala de tecnologia, trabalho, negócios. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Eu poderia ter pego mais, só que tem alguns artigos aí que tem 8, 9 páginas, né? Então eu vou estudar esses 4 artigos, vou ler eles, vou marcar as palavras que são novas para mim, vou marcar as palavras que talvez não sejam novas, mas eu quero estudar mais sobre ela e vou extrair frases para colocar no meu Anki também. Eu já separei esses 4, vou mostrar para vocês. Aqui estão os 4 artigos, eu copiei eles e salvei numa nota aqui no Evernote. E aqui tem o link para entrar nele, vou mostrar para vocês. É esse site aqui, lifehacker.jp. Tem a versão americana desse site também, né? Ele é bem famoso. E tem uma categoria aqui, que é essa aqui, ó, Job/Business, que tem alguns artigos de temas que eu gosto muito, que é produtividade, performance, né? Então eu selecionei 4 artigos daqui que eu gostei do título, me chamou a atenção e vou estudar. Minha próxima sessão de estudos vai ser baseado neles. Quando acabar esses 4 artigos eu decido o que eu vou fazer. Se eu pego mais, se eu vou para um livro, se eu vou para uma outra etapa. Mas acredito que durante 1 ou 2 semanas eu estudo um pouquinho por dia esses artigos, bem com calma, bem tranquilo, né? Aqui, ó, essa palavra é legal, ó. Sakinobashi suru hito. Sakinobashi significa procrastinar, né? Ó, deixar para depois. Sakinobashi suru hito, pessoas que procrastinam. Esse é um dos que eu selecionei, que vai estar aqui. Então vamos lá, agora eu vou, aproveitando que eu passei eles para cá, eu vou imprimir cada um deles. Então aqui estão os 4 artigos. Os 2 primeiros são curtos, esses aqui são mais longos. Vou estudar só o primeiro agora. Não sei se vai ser um por dia, talvez o primeiro dê em um dia, os outros demorem mais. Esses 3 aqui eu guardo por enquanto e o foco vai ser nesse aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é uma coisa que eu chamo de etapa de reconhecimento. Eu ainda não estudei, na verdade eu não li, eu só li o título, tá? Só sei do que se trata. Eu escolhi esses artigos baseado unicamente no título.
Eu vou dar uma lida geral, porque aí eu vou ter uma noção do que eu sei, do que eu não sei. Eu não vou me preocupar com nada. Se eu ver qualquer palavra que eu não sei, eu vou pular, não vou marcar, não vou fazer nada. Eu só vou dar uma lida de começo ao fim para fazer um reconhecimento dele. Então vamos lá. Pronto, já dei uma lida rápida aqui, foi o que? Uns 3 ou 4 minutos. E agora eu vou ler de novo, só que dessa vez eu vou fazer dois tipos de marcação. Um é marcar frases que eu quero adicionar no Anki, mesmo que eu já saiba todas as palavras, e o outro é marcar palavras que eu preciso pesquisar. Como eu já fiz esse reconhecimento, eu já tenho uma boa noção aqui de aonde vai ter palavras que são novas para mim. E obviamente depois eu vou adicionar no Anki as frases que eu selecionei, vou pesquisar o significado das palavras que são novas e, consequentemente, adicionar também as frases onde apareceram as palavras novas. Vamos lá. Ó, esse aqui é o tipo de marcação que eu vou fazer numa frase onde eu sei todas as palavras, mas eu quero ter ela no meu Anki para revisar consistentemente. Eu dou uma barra aqui no começo, outra barra no fim, porque pode ser que seja só um trecho de um parágrafo, né? Então vamos continuar. Pronto, frases que eu quero adicionar selecionadas e palavras para pesquisar, né? Aqui, ó, alguma coisa do cérebro. Acho que alguma região do cérebro, alguma coisa assim. Quero pesquisar certinho. Aqui temos um Yojijukugo, que é uma palavra formada por 4 kanji. Vou pesquisar certinho, porque essas palavras, às vezes, ela traz um significado que vai além do sentido literal dela. Aqui eu sei que é o custo, a conta de luz e de gás, coisas do tipo, são as contas, né? Mas eu quero checar certinho como que lê. Entre outras palavras que tem aqui. Então vamos lá, agora a gente começa a digitar tudo. Eu sei que eu tenho esse texto já aqui, seria só copiar e colar, mas eu acho que o ato de memorizar e digitar ajuda no processo de memorização. Então eu vou digitar elas. A vantagem de ter um texto digitado já, né, é que quando surgirem palavras que eu não sei a leitura, né, ou seja, não sei a leitura dos kanjis nem nada, é só copiar e colar e fazer pesquisa. Mas o ato de montar as cartas eu vou digitar mesmo, porque eu acho que isso é saudável para o aprendizado. Olha que legal essa palavra aqui, ó. Zentouzenha significa córtex pré-frontal, uma parte do cérebro, né? Mas o mais interessante é que em português este é o nome. Mas assim, se perguntar para mim, me explica o que é um córtex pré-frontal. A única coisa que eu vou saber te falar é que eu acho que é uma parte do cérebro, né? Porque córtex é uma palavra que a gente já ouviu bastante. Se eu aprendesse apenas a leitura da palavra, né? Zentouzenha, paguei um a mais aqui. Bom, que seja, a leitura da palavra, só pela frase, ó, Chikokeiryo seigyo suru no ryoiki de aru, ó, que é uma região do cérebro que controla o autocontrole, por assim dizer. Aí ele fala aqui, ó, Zentouzenha no katsudou desu, é a atividade do Zentouzenha. Se eu apenas guardar que isso aqui é uma parte do cérebro, porque a própria frase explica, já é o suficiente, considerando que eu não sou nenhum especialista em cérebro, né? Da mesma maneira que se eu te perguntar o que é córtex pré-frontal, é provável que, a não ser que você seja da área, né, você não vai saber explicar em detalhes, ou da área, ou um entusiasta, né? Só no máximo, é uma parte do cérebro. Para esses fins aqui, é isso que importa, ok? A outra palavra aqui, ó, Rengenkei, significa sistema límbico do cérebro. Então, ó, Rengenkei no Katsudou, atividade do sistema límbico do cérebro, tá? Que é, né, o sistema límbico que é o centro, né? Chusu é o pivô, o centro do Kairaku, que é de prazer do cérebro. Então, ó, Kihon Tekini wa, basicamente, Kairaku Chusu, o centro da parte que sente prazer, sente satisfação, de aru no Rengenkei no Katsudou desu, né, uma atividade do sistema límbico do cérebro. Temos aqui então 6 frases, né? E como eu mostrei para vocês, tem um pouco de vocabulário mais pesado aqui, né? Que demora um tempinho mais para digerir. Então a gente vai parar por hoje, né? Eu analisei até aqui, ok? Isso aqui foi o dia 1. Amanhã a gente continua com o resto do texto. O que eu vou fazer agora é adicionar no Anki. Deixa eu abrir o meu aqui. Tá aberto aqui já. Lembra que eu tinha 2 baralhos aqui? Baralho de sentenças e escrita japonesa. E esse aqui estava abandonado, o de escrita. Eu vou deletar ele e vou criar um novo.
tá? Então, ó, Nihongo, escrita japonesa. Ah, ele fala que ele é o deck default, deck padrão. Deixa eu ver se eu consigo transformar esse aqui no padrão. Vou procurar aqui onde que é isso. E aí eu crio novamente. Enquanto uns estudam, outros... Bom, ele não deixou apagar esse deck, então eu apaguei tudo que tinha dentro dele. Teoricamente ele está zerado. Ele vai ser usado para memorizar kanji, né? Por exemplo, essas palavras novas que apareceram. Algumas, por exemplo, lembrar a leitura dessa aqui, ó, Zento Zenya. Apesar de a leitura bem padrão desses kanjis aqui, né? Esse aqui é de cabeça, esse aqui é da palavra selvagem, né? Yasai, por exemplo. Então, eu vou usar ele como auxiliar para memorizar essas palavras. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Primeiro eu vou adicionar normalmente as frases, aí depois eu vou para as palavras. Então tá aqui as 6 frases novas do de sentenças, agora a gente vai trabalhar no de escrita. Vou começar por essa palavra aqui, né? Eu sempre trato o kanji como palavra, então mesmo que eu conheça esse aqui, ó, hikari de luz, netsu de calor, ri de custo, para mim o que interessa é a palavra, né? E essa palavra toda junta, por mais que eu consegui deduzir o significado dela a hora que eu vi, eu mostrei para vocês lá, por mais que eu conheça cada um, o que me interessa é a palavra e eu quero ter certeza que a palavra tem essa leitura aqui, konetsuhi. Daria até para deduzir a leitura dela, mas eu gosto de ter certeza. Então, no baralho de escrita, o que eu faço? Na parte da frente eu coloco uma palavra em kanji. Na parte de trás eu vou colocar a leitura e o significado, mas detalhe, na hora de revisar não me interessa o significado, ok? Se eu lembrar do significado, beleza. Se eu não lembrar, não tem importância, eu não vou marcar que eu errei porque eu não lembrei do significado. O que me interessa é lembrar que esse bloco aqui é lido konetsuhi, ok? Ou seja, aprender em bloco, baralho de escrita japonesa. Então ele vai me dar essa palavra, eu tenho que saber que o som dela é konetsuhi e assim por diante, ok? Então qual que é a próxima? Vamos adicionar essa aqui que eu fiquei meio travadinho a hora que eu vi também, vai ser bom revisar ela mais vezes. Então coloca aqui, ó, e coloca aqui atrás a leitura e o significado, mas o significado não importa, né? O objetivo é lembrar da leitura. Então coloca aqui. Agora vamos àquela que eu mostrei para vocês aqui, Zento Zenya. É outra que uma vez estudado fica fácil lembrar, mas é bom adicionar. E aí o que acontece? Eu sempre vou revisar o baralho de escrita japonesa. Quem acompanha o vlog do Vinícius e do Charles já viu isso na prática. Eu sempre reviso o de escrita japonesa antes de ir para as frases. Assim ele refresca minha mente com kanji antes de ir para as frases. Então, ó, vou adicionar essa aqui também, kairaku. Bom, vou adicionar todas que eu quero adicionar aqui, depois eu mostro para vocês. Então, o baralho de escrita japonesa agora tem 8 palavras, né? Aí se eu entrar aqui, eu consigo ver todas que eu adicionei. Deixa eu ver aqui, escrita japonesa. Foram todas essas, ó. E aí eu vou revisar palavras com o objetivo de lembrar da leitura delas, né? Então, quando aparecer essa aqui, ó, tem que lembrar kairaku. Quando aparecer essa aqui, bushitsu. Isso aqui é uma palavra fácil também. Essa aqui já é nova, hengenkei. Eu reviso tudo isso antes e isso deixa minha mente refrescada para revisar o de frases posteriormente. Então agora, a partir de agora, todo dia, eu tenho 2 baralhos para revisar. E são só esses 2 que eu vou trabalhar mesmo com o japonês. A não seja que surja uma ideia de testar alguma coisa nova, né? Mas por padrão são esses 2. Então a sessão de estudos foi essa. A gente vai estudar esses textos agora pelos próximos dias. Talvez demore 1 ou 2 semanas para estudar todos. Aí a gente vai para algum outro material, para alguma outra modalidade. Muito importante você que está gostando, né, falar que está te ajudando mais, mostrar. Se tem alguma coisa que você gostaria que mostrasse mais, né, do processo, porque o objetivo de documentar os meus estudos é mostrar para vocês como que eu faço, para vocês terem ideias aí de como estudar, o que fazer, como usar essas ferramentas que a gente usa e tudo mais. Então amanhã a gente continua. Dia 19 de dezembro, o meu dia aqui ainda não virou, porque o meu Anki ele vira a partir do meio-dia, agora são 10h22 da manhã. Só que como o deck de escrita japonesa, que é o novo que eu criei ontem, não tem nada,
a não ser as 8 novas que eu adicionei, eu revisei 2 de teste aqui, eu vou fazer a revisão dele já, assim já mata essas 6. Aqui tem 6 novas, mas eu vou esperar ele virar o dia para aparecer todas as outras aqui. Então vamos lá, escrita japonesa. Lembrando, né? Temos aqui a palavra, né? Ó, Zentouzenha. Meu único objetivo é lembrar da leitura, o significado não importa. A hora que eu revisar, o significado vai aparecer aqui que eu coloquei. Mas eu nem tento lembrar dele na hora, não importa, ok? O que importa é da leitura. Então, Zentouzenha, aquela palavra que eu aprendi ontem. Marca aqui. Próxima, eu acho que é Kairaku. Kairaku, tá certo? Marca aqui. E assim por diante. Chusu. Beleza? Eu leio, tá? O significado, mas eu não tento lembrar ele, não é importante. Aqui é aquela lá de ontem, né? Uma parte do cérebro. Eu acho que é Hen-en-ke. Hen-en-ke, sistema límbico. Marcar que Kagakuteki, quimicamente, né? Químico. Bushitsu é o material, matéria. Ok, feito as revisões, aí a hora que virar o meu dia aqui, eu faço do de sentenças. Então vamos lá, vamos fazer a revisão do dia, 52 cartas e 6 novas de ontem. Então, né, vamos para o dia 2, mais um pouco do texto. Aqui, né, essa palavra aqui, ó, kairaku, eu tinha marcado ontem, né, como nova. E eu repito, tá? Eu marco como nova e se ela aparece, a mesma palavra que eu não sei aparece de novo, eu marco. E o interessante é que como eu estudei ela ontem, foi pro Anki e tudo mais, agora na hora de ler eu lembro dela, né? Significa prazer. Aí a outra nova aqui é essa daqui, né? Olha que interessante, né? Aqui cai naquela coisa que eu falo de que não importa o kanji isolado, o que importa é a palavra. Eu conheço esses 3 kanjis aqui de outras palavras, né? Esse aqui tá na palavra hanzai, que significa crime, né? Essa aqui significa mal, ruim, né? É do adjetivo warui. E esse aqui de sentimento, né? Da kanjiru, né? De sentir. E beleza, sei os 3 kanjis, mas dá para deduzir baseado nisso? Talvez. Sentimento, ruim, crime, né? Eu prefiro conferir o bloco. O que interessa é a palavra, né? Então a palavra zai aku kan significa sentimento de culpa, né? Então ele está falando aqui que abaixo do prazer, por trás do prazer que você sente ao procrastinar, você sente também um sentimento de culpa, ansiedade, né? Nasce sentimento de ansiedade, de culpa, né? E várias outras doenças ou problemas que se unem junto abaixo do sentimento de prazer que procrastinar traz, né? Procrastinar é sakinobashi, que é o tema daqui desse artigo. Então, aqui cai naquela questão, cara, eu não conheço a palavra, eu tenho que saber a palavra. Não importa se eu sei ou não cada um dos kanjis, o que vale é a palavra. Eu, mesmo sabendo cada um deles, o ato de saber cada um deles pode me ajudar a pesquisar, se eu precisar, né? Porque eu posso digitar lá, né? Posso digitar o arui e apagar o i, posso digitar kanjiru e apagar e deixar só o kanji, né? E aí pesquisar a palavra no dicionário. Mas eu não tento adivinhar o significado dela baseado no significado do ideograma. O que importa é o bloco, ok? Sempre pensa em blocos, ó. Olha essa palavra aqui, ó. Jisonshin. Respeito próprio, autorrespeito, um pouco ligada à autoestima também. E por hoje é isso. Esse artigo vai até aqui. A última parte aqui eu vou deixar para amanhã. Vão ser 3 dias para terminar ele. Aqui tá todas as frases que eu adicionei. Temos aqui, vamos ver quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, esse aqui é do dia 1. É do dia 2 é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frases, né? Tá tudo bem ser menos do que da outra vez, porque são frases mais longas, né? E com algumas palavras até um pouco mais difíceis. Inclusive, a gente achou um erro de digitação aqui no artigo. Ó. Os japoneses também erram. Essa palavra aqui, ó, não faz sentido ela tá aqui, né? O significado dela não tem nada a ver. Então, a gente chegou à conclusão, ó, ningen kankei ni mo, né? Nas relações interpessoais, a palavra correta é essa aqui, ó. Kyo yurumo, que é você ceder demais, você ser frouxo. Então, ele quer falar você ceder demais
nas relações interpessoais, que é aqui, ó. Não faria sentido aquela palavra e a leitura é parecida, ó. Se eu digitar Kiurunde, talvez ele converta para alguma coisa parecida com aquilo lá. Fazer alguns comentários aqui. Para você estudar dessa forma que eu estou estudando, você pegar um artigo da internet e por conta própria identificar as palavras que você não sabe, pesquisar as palavras, aprender as palavras e reconhecer as frases, você precisa ter o que a gente chama de autonomia intelectual no idioma, ou então independência intelectual. É um termo que quer dizer que você se vira sozinho, e para você se virar sozinho, você já precisa ter o conhecimento de uma base. A quantidade de coisas que você entende tem que ser maior do que a quantidade de coisas que você não entende. Justamente para você identificar as palavras, saber o que fazer com elas, pesquisar, entender as explicações, entender as frases, mesmo que ela contenha palavras que você não entende, por já conhecer todas as estruturas fundamentais do idioma e até mesmo para reconhecer esse tipo de coisa, né? Poxa, essa palavra não faz sentido estar aqui, o significado dela não tem nada a ver com o resto, com o contexto, né? E talvez seja um erro de digitação, um erro do autor, e assim identificar qual que era a palavra correta ali. Para isso você já tem que ter um conhecimento de base forte. Se o iniciante pegar e tentar fazer isso daqui, eu acredito que ele vai ficar mais perdido do que isso ajudar ele de alguma forma, ok? Isso é um ponto importante de deixar claro. Quer se aventurar fazendo isso? Faça, né? Pode fazer, eu sempre aconselho todo mundo a testar coisas. Mas não deixe de estudar as bases, não deixe de estudar os fundamentos por causa disso. Não substitua isso pelo estudo de materiais didáticos que vão te ensinar as coisas de modo gradativo, de modo sequencial, ao passo de fortalecer em você as bases de conhecimento da língua. Outro ponto é que você pode ter visto que eu estou indo bem lento, né? 3 dias para ver um artigo de 2 páginas. Poderia fazer o artigo inteiro em um dia, mas por tanto de tempo que eu escolhi para me dedicar a isso e por tanto que para a velocidade que eu quero também, desse jeito tá bom. E não tem problema nenhum, né? Tem palavras ali que você não vai digerir ela de primeira, né? Então eu prefiro ir com calma. Vai lá, 6 frases num dia, 8 frases num dia, algumas palavras novas, sem pressa. O objetivo ali é aprender e palavra a gente aprende uma por uma. Não tem jeito, vocabulário se adquire um por um. Você pega uma coisa ali, tem uma palavra nova, você aprende aquela palavra. E aí talvez você vai esquecer, você vai revisar no Anki, mas palavras você aprende uma a uma. E eu vou nessa velocidade mesmo, tranquilo, bem de boa, né? O que importa é muito mais a consistência do que a quantidade, ok? Então, expectativa de amanhã, depois de 3 dias, terminar esse primeiro artigo e aí vou para o outro. E aí vai chegar uma hora que vai ter aqueles artigos mais longos, né? De 7 páginas, 9 páginas. Vamos ver como que vai ser a experiência de estudar eles e nesse meu ritmo, quanto tempo vai demorar. Então, é isso aí, finalizando o dia de hoje. E aí, pessoal, hoje é um dia um pouco atípico, 20 de dezembro, agora é 6h30 da tarde. E o meu dia hoje é de 2 turnos, mas eu vim aqui para o trabalho de manhã. Aí à tarde, a hora que eu fui almoçar, eu capotei de sono. E só agora, 5 e pouquinho, que eu voltei para cá. Então, meu segundo turno aí, ao invés de ser à tarde, vai ser à noite hoje. Então, vou começar a fazer a sessão de estudos aqui, além das atividades comuns de trabalho que eu tenho para terminar hoje. No meu Anki aqui eu tenho 63 cartas para revisar no baralho de sentenças, mais 9 novas que estão sendo liberadas. E aí tem o de escrita japonesa que tem 9 palavras para revisar, todas novas. Vamos lá. Falando sobre o baralho de escrita japonesa, né? Entrando aqui, eu consigo ver a previsão dele, né? Eu vou fazer as revisões e as cartas que eu já adicionei e revisei pela primeira vez, elas só vão aparecer de novo daqui 4 dias, né? Por isso que desde quando eu comecei a adicionar, elas ainda não voltaram, né? Eu acho que amanhã ou depois elas vão voltar. Então vamos fazer as revisões de hoje aqui. Eu tenho 8 cartas que eu já revisei nesse baralho. Ele é totalmente novo, ele tem 17 cartas só. Tenho 8 que eu já revisei e 9 que nunca apareceram. Vão aparecer hoje pela primeira vez. Então vamos lá, né? São palavras daquele texto que eu li ontem, né? Daquela parte que eu li ontem. Então, Zayakuka. Lembrando que o significado não importa, tá? Eu confiro ele aqui, mas eu não preciso lembrar dele, ok? Vou usar só o teclado aqui que fica mais fácil. Koki.
Essa é uma palavra fácil também. Shoumei. Iryokikan. Urazukeru. Jiishiki, que é autoconsciência. Owaseru. Essa aqui eu sempre esqueço, porque esse kanji aqui é do verbo makeru, que significa perder, né? Só que esse aqui é um outro verbo que usa o mesmo kanji, quando tem esse wa aqui é owaseru. E aí sempre que ele aparece numa palavra eu dou uma travadinha. Então eu adicionei ele aqui para resolver isso de uma vez por todas. O Anki não é só para aprender coisas novas, ele é para você dar um fatality naquelas coisas que você meio que já aprendeu, mas não entra, sabe? Você esquece toda hora. Então eu uso para isso também. Tissuru é você fazer um julgamento. Essa aqui também é outra palavrinha bem fácil, é lido reta, só que muitas vezes eu já fui. É uma palavrinha muito fácil, é uma palavrinha de começo dos estudos. Kanji de shita, que significa baixo, e te, que significa mão. Só que tem uma outra palavra que significa que você não é habilidoso em alguma coisa também, que é nigate. E vira e mexe eu vejo isso aqui e leio na minha cabeça, automaticamente vem nigate. E aí eu falei, vamos dar um basta nisso daí. Então coloquei aqui no baralho de escrita japonesa. Lembrando, né? Foco nas bases, não tenha vergonha de estudar novamente as coisas básicas, voltar na base ou pegar aquilo da base que não entra e resolver de uma vez por todas. Aqui novamente, isuru, reta. Acabou, né? Baralho resolvido aqui. Nem tem estatísticas direito ainda. Amanhã não vai ter nada novo ainda. Só no outro dia que elas vão voltar. A não ser que eu adicione coisas novas hoje, né? Aqui tá a frequência de adição, tá bem tranquilo, tá começando agora. Agora vamos para a revisão de sentenças. Estou testando um novo extensão do Chrome aqui para fazer time box. Então, revisa 3 minutos, descansa, revisa 3 minutos, descansa, fazer essa sequência aqui. Inclusive já está rodando os primeiros 3 minutos. Vamos revisar. Eu gosto muito desses recursos porque ele vence a preguiça. O meu foco deixa de ser em revisar 63 frases, mas sim revisar por 3 minutos. Quanto mais preguiçoso ou procrastinador eu tô, mais eu fragmento. Poderia ser 10 minutos se eu tivesse um pouco menos cansado, por assim dizer, ou com preguiça. E pode ser até 30 segundos, o que importa é fazer alguma coisa, né? Então agora eu tô nos meus 3 minutos aqui de descanso e depois eu faço mais 3 minutos. Pronto, devidamente revisado, 9 minutos e 76 cartas, né? Vamos ver como que tá a situação aqui como um todo. 1.310 cartas no total, né? De frases, aqui é de frases. Nenhuma que nunca foi vista, porque nesses últimos dias eu tenho adicionado menos de 20, né? Então isso aqui acaba ficando sempre zerado. Quase 1.000 cartas maduras já, ou seja, já foram revisadas várias vezes. E 310 que são mais recentes ainda. Agora eu vou trabalhar um pouco aqui antes de ir para a sessão de estudos de conteúdo novo, né? Só passar alguns recados. O sorteio do livro do vlog passado vai acontecer no dia 5 de janeiro, que é um sábado. Não defini o horário ainda. Eu vou anunciar na aba comunidade aqui do YouTube, ok? Se você está vendo no Facebook, você vai ter que ir para o YouTube, tá? Porque vai ser uma transmissão ao vivo no YouTube. E eu posto esse vídeo no Facebook também. Pessoal do YouTube, aba comunidade. Ali eu vou comunicar certinho como que vai funcionar o sorteio. A gente vai fazer uma live. Para você participar, você vai ter que estar na live, tá? Vai ser num sábado para um número maior de pessoas conseguir participar. Mas vai ser muito legal. Vale a pena você estar lá, ok? Outro recado. 14 de janeiro a gente abre as matrículas para uma nova turma do programa Japonês Online. A gente tem um curso completo também, né? De estudos com a gente, com todo o material completo dentro de um portal. A gente vai abrir as matrículas para a turma de 2019 no dia 14 de janeiro. Se você tem interesse em saber mais, nos comentários aqui na descrição tem um link também para você ir para uma página com as informações, ok? Então vamos lá, vou trabalhar um pouco aqui, fazer algumas coisas, aí eu vou para a sessão de estudos. A expectativa é hoje terminar aquele primeiro artigo. Então vamos lá, 9h15 da noite, vamos fazer a sessão de estudos e terminar esse texto, né? Na primeira frase aqui, ó, eu usei essas barras para indicar frases que eu quero adicionar no Anki.
Aqui temos kairaku, que significa prazer, né? Essa palavra apareceu na primeira parte do texto, já aprendi, já revisei, e mesmo ela estando marcada aqui, ela já está resolvida. Essa aqui, eu tenho 99% de certeza que se lê kutsu, né? Porque eu já conheço os kanjis, e eu tenho, sei lá, uns 80% de certeza que ela significa alguma coisa tipo dor, né? Desconforto e tudo mais. Mas eu gosto de ter 100% de certeza das palavras. Então eu não fico no achismo, sabe? Eu não gosto muito daquele, eu entendi, mas não sei traduzir. Ou então eu entendi, mas não entendi, né? Então eu marquei porque eu não tenho 100% de certeza. Eu vou pesquisar no dicionário essa palavra, ler explicação sobre ela e adicionar no Anki, né? Vamos lá, o que mais? Essa aqui provavelmente significa algo como efeito, efetividade, né? Mas eu também quero pesquisar. Eu imagino que significa algo como... Significa não, a leitura. Essa aqui, sokokosei. Então talvez seja sokosei, né? Essa daqui, visão, né? Essa aqui eu acho que deve ser shikaku. E esse aqui é o ka de kagaku, que tem em química, significa alteração, mudança, esse kanji, né? Então, enfim, deve ser algo relacionado a visualizar, mas vou pesquisar também, tá? Frase para adicionar no Anki, ó. Começa aqui, termina aqui, sem nenhuma palavra nova. Aqui, né? Essa aqui significa... Essa eu sei que é chochiku, significa economias, né? Tipo, no sentido de juntar dinheiro, mas... Eu quero adicionar ela no meu baralho de escrita, tá? Porque às vezes eu paro para pensar, sabe? Na palavra eu vejo, não vem na hora a leitura dela, eu paro para pensar. Essa daqui eu quero conferir a leitura, eu acho que é togo, significa velho no sentido de idade, né? A alta idade, por assim dizer. Porque esse aqui é o kanji de depois, né? Esse aqui de velho, né? Alguma coisa assim. Então, quero só dar uma checada e de qualquer jeito vai para o Anki também. Essa aqui eu quero conferir também, essa expressão, que é tipo a data precisa, a data exata, né? Esse aqui é o kanji de significa período, né? É usado, por exemplo, em kikan. Esse aqui é o de dia. Eu quero conferir se é kinichi ou kijitsu. Quero tirar a prova de uma vez por todas, esse daqui. Aqui, né? Aqui temos setsume, que significa explicação. E aqui, sekinin, que significa responsabilidade. Bom, responsável, responsabilidade por explicação. Quero pesquisar se existe essa junção aqui, se existe uma palavra que é formada por tudo isso daqui, ou se eu posso interpretar isoladamente mesmo, ok? Essa daqui, tokosuru, significa você postar em alguma rede social, né? Então, oyakeni tokosuru, você fazer alguma coisa público, publicar uma postagem de forma pública, por assim dizer, né? Em fóruns na internet, é esse verbo aqui, tokosuru. Eu coloquei aqui porque eu quero que ela esteja no meu Anki também, de qualquer jeito, ok? Porque, enfim, quero que esteja. Aqui mais frase para adicionar, né? Começa aqui, termina aqui. Então vamos para o processo de digitar, né, essas frases e fazer as anotações necessárias. Então temos aqui 6 frases novas para o Anki. São 6 frases mais longas, né, do que aquele padrão que eu estava estudando antes. Então, apesar de serem menos frases, são frases mais que a gente vai despender mais tempo, né, revisando e tudo mais. Já fiz as anotações aqui das palavras que eu queria, conferi as leituras que eu queria conferir. Então agora eu vou alimentar o baralho de sentenças e também o de escrita. Pronto, foram 6 frases e 8 palavras no baralho de escrita japonesa. Com isso, o dia 3 está completo e o primeiro artigo dessa nova sessão de estudos também está completo. Vou marcar aqui a data que eu comecei, né? Hoje é dia 20 do 12 de 18, está no fim do ano. Eu comecei ele, hoje foi o terceiro dia, então 20, 19, 18. Comecei no dia 18. Assim eu tenho uma noção de quanto tempo eu demorei para estudar ele inteiro. Então vou pôr aqui, né? Início e fim. Então, tá concluído aqui. Agora a gente vai pro próximo, a partir de amanhã, né? Ele tem uma página a mais, ele é 3 páginas. Tema
Yaritai koto ga hajime rarenai anata e 10 haku. Então, um hack de 10 minutos para você, né, que não consegue começar as coisas que você quer fazer. Yaritai koto, coisas que você quer fazer. Sobre o baralho de escrita japonesa que a gente começou, né? Você percebe como tudo está interligado. O que eu quero dizer com isso? As palavras que eu adiciono nele são palavras que estão em frases que eu estou também adicionando no baralho de frases em japonês, né? E as frases que eu estou adicionando no baralho de frases não são frases aleatórias, são frases retiradas de material que eu estou estudando. Então a gente tem que voltar naqueles fundamentos que eu já falei em vários episódios atrás. Qual que é o fundamento da coisa? Você estuda japonês através de um material. Eu fiz com um material didático, agora eu estou fazendo com artigos. O artigo é o meu material agora. Você estuda um material, você aprende coisas novas com esse material, e aí sim você extrai frases que têm palavras novas para você, e você usa o sistema de repetição espaçada, o Anki, como uma forma de você memorizar aquilo que você aprendeu. Ele não é uma ferramenta de você aprender. Pegar coisas prontas nele não funciona tão bem. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo baralhos prontos ou criar o próprio baralho, ok? Então quantidade não importa, qualidade é muito mais importante do que quantidade nesse aspecto. Tem gente que comenta, eu vejo o seu vlog e você revisa muito mais rápido do que eu, né? Você gasta 10 minutos para revisar 60, 70 cartas. Se eu fosse revisar 70 cartas, eu gastaria 2 horas. Não tem problema nenhum quanto a isso, porque depende muito do quão difícil é aquele conteúdo que está lá para você, né? E você pode ver, principalmente no vlog anterior, que eu adicionei muito conteúdo que é relativamente fácil para mim, né? Então, naturalmente, conteúdo fácil a gente revisa mais rápido. E fácil e difícil é relativo, né? Por pessoa isso daí. Quando eu falo que é fácil para mim. Quando eu falo que é difícil para mim. O que é difícil para mim pode ser fácil para outra pessoa e vice-versa, ok? Agora, pode ser que demore mais, porque são frases mais longas e com palavras que são um pouco mais complexas, né? Tinha aquela lá do sistema límbico, neocórtex, coisas do tipo. E pode ser que demore um pouco mais por causa disso. O que eu quero dizer no fim das contas? Não adianta você, com essa ideia do baralho de escrita japonesa, pegar um dicionário e sair adicionando um monte de palavra. Ou pegar na internet uma lista de palavras, lista de kanji, né? Os 80 primeiros kanjis, 200, 500. E aí você pega um monte de palavras e sai adicionando lá, totalmente sem contexto. Isso não vai funcionar tão bem e a experiência mostra que quem faz isso desiste muito rápido, ok? As coisas têm que ser contextualizadas. Então, se você está estudando um material didático de japonês, para iniciantes mesmo, e aí os kanji são introduzidos, né? São ensinados os primeiros, e eles começam a ser usados em frases de exemplo, ou frases de exercícios. Você pode pegar aquela frase que você estudou, você entendeu, e adicionar no baralho de sentenças. E aí você pode pegar aquelas palavras em kanji que estão lá, e adicionar no baralho de escrita. Porque aí você vai criando coisas interligadas. Quando você revisa o baralho de escrita, você está revisando palavras que fazem parte do seu contexto, porque você estudou. E aí você depois vai revisar o baralho de frases, tudo aquilo é coisa que você estudou, e você está com a mente fresca, porque você já revisou kanji, né? Então as coisas se conectam e você consegue aprender com muito mais qualidade. Muito importante entender esses fundamentos, muito mais do que baixar um baralho pronto com 2.000 frases, ou então pegar uma lista de todas as palavras em kanji que caem na prova do exame de proficiência e você sai adicionando como um louco no Anki. Eu já fiz isso no passado, né? Já fiz isso, já testei isso, já tivemos alunos que fazem isso e nos relataram, e no fim das contas quem faz isso sempre acaba desistindo porque você não tem conexão com aquele conteúdo, e aí desanima, porque você erra muito. Você não lembra, você erra, não faz sentido para você, porque não existe essa conexão. Vamos sempre lembrar desses fundamentos e estudar focando mais em qualidade do que em quantidade, que aí esse método funciona, ok? E para finalizar o dia, um pouquinho antes de dormir, jogando aqui um Super Mario Odyssey.
Então vamos lá, 21 de dezembro, começar o segundo texto aqui, né? Primeira, igual eu fiz no outro texto, vamos fazer primeiro uma etapa de reconhecimento do conteúdo. Ou seja, eu vou dar uma lida geral nele, sem me preocupar muito com o que eu entendi, com o que eu não entendi, qual palavra é nova. Obviamente eu vou acabar reconhecendo quais palavras são novas nesse processo, mas eu não vou fazer nenhuma anotação, não vou fazer nenhuma pesquisa. Eu vou só ler para ter uma noção do que o texto se trata, qual que é o grau de dificuldade e tudo mais. Esse texto, ele tem uma, duas, quase duas páginas e meia, né? A última página é só um pouquinho aqui. É um pouco maior do que o outro que eu fiz em 3 dias. O título dele é Yaritai koto ga hajimerarenai anata e 10 haku. Então, um hack de 10 minutos, ou o hack dos 10 minutos, né? O hack vem do hackear. Para você que não consegue começar as coisas que quer fazer. Eu vou fazer a etapa de reconhecimento, só que automaticamente eu já vou definir que o dia 1, ou seja, hoje, eu vou estudar até aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser o dia 1, tá? Até porque, questão de tempo, né? Agora são 6h10 da tarde, sexta-feira, já tenho que ir embora, tem outras coisas para fazer, então vou dar uma estudada rápida. Já fiz a minha revisão do Anki hoje, então a parte das revisões está paga já. Então agora que eu já dei uma lida, considerando que eu vou vir até aqui, fazer um pouco diferente do que eu fiz no outro. Vou marcar as palavras que eu preciso pesquisar e também marcar as frases que, mesmo que eu saiba tudo, eu quero adicionar no Anki. Então tudo marcado aqui. Já digitei também as frases aqui no computador, agora eu vou fazer as pesquisas e anotações. Pronto, tudo pesquisado, adicionado no Anki já, deu 4 frases e 3 palavras no baralho de escrita japonesa. São maiores do que era antes naquele material didático, né? Mas é um número menor e tá tudo bem, vai de boa. Hashtag vai de boa. E hoje é isso, uma sessão de estudos mais curta, mais rápida, mas o que importa é todo dia a gente fazer um pouquinho e pelo menos revisar. Então, querendo ou não, a gente teve palavras novas e a gente deu alguns passos à frente. Para finalizar o dia aqui, um Donkey Kong. Então hoje, dia 22 de dezembro, sábado, já fiz aqui, tá? 3 parágrafos curtinhos. Eu apanhei um pouco para entender essa mensagem aqui, ó. Kyoko na tamerai. Essa palavra tamerai significa hesitação ou uma resistência, e eu não conhecia ela. Ryūdōsei no naka no ayumi ni. Aqui eu apanhei um pouco também. E aqui tem um verbo, eu tinha esquecido a leitura, mas é o yuzurimasu, é o verbo yuzuru, que é você ceder, né? Por exemplo, seki o yuzuru, você ceder o assento num trem ou alguma coisa. E aqui eu penei um pouco porque ele estava falando assim, ó. Kyoko na tamerai mo. Então, a forte hesitação, essa palavra kyoko significa hesitação. A forte hesitação também, né, particular mo, cede ao caminho, tá? O que ela cede ao caminho? Um progresso, ayumi. Aí essa parte aqui, ó, ryūdōsei no naka, é tipo, ele quer dizer que ele cede a um caminho de fluidez, né? Esse ryūdōsei significa liquidez, fluidez, né? Essa palavra aqui, ó, ryūdō, só a primeira parte, ela acaba sendo traduzida como flow, né? Ou seja, fluir. Então, a fluidez. Então, ele quer dizer que se você fizer uma atividade por 10 minutos, você setar como meta fazer 10 minutos de alguma coisa que você está resistindo, o caminho de a resistência vai ceder a um caminho mais fluido, porque você deu o primeiro passo, é isso que ele quer dizer. Eu penei um pouquinho nesse final aqui, e por causa disso eu decidi parar por aqui hoje, e porque hoje é sábado, eu preciso fazer outras coisas, compromissos familiares e tudo mais. Então, já passei para cá, tá? Já fiz as anotações do dia 2, agora vamos adicionar no Anki. E aí pessoal, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Ontem, que foi domingo, eu acabei apenas fazendo revisão do Anki, não estudei nada porque a gente foi passear na casa de uma amiga nossa numa outra cidade, saímos de manhã, voltamos tarde da noite, então já estava planejado mesmo não ter estudos, né? Já sabia que não ia ter como nesse dia. Hoje vou dar uma arrumada na casa,
né? Hoje à noite tem Natal, todas essas coisas todas. E já fiz as minhas revisões do Anki de hoje. E vamos ver se é possível, não tenho que comprometer nada ainda, estudar alguma coisa hoje. O que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma compota de berinjela. Então vamos lá, vamos estudar conteúdo novo. Na última estudada eu fiz aqui o dia 2, né? Isso aqui foi feito no sábado. Domingo não estudei, hoje segunda-feira vamos começar a partir daqui. Eu vou dar uma lida geral para ver até qual parágrafo eu vou hoje, mas não vai ser muita coisa não. Agora são 6h45 da tarde e esse vídeo vai ser publicado amanhã mesmo, né? Afinal eu dei aquela pausa, então eu vou dar uma estudadinha rápida aqui para o dia não passar em branco. Não teria problema se passasse também, mas para o dia não passar em branco, pegar algumas frases e vou preparar esse vídeo aqui para ir para o ar também. Então já dei uma lida, vamos trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Ó, uma coisa que ajuda muito a você entender algumas palavras, né? Ó, essa daqui, ashikase. Ashi significa perna, mas ashikase eu nunca tinha ouvido na vida. Eu pesquisei, shackles, tipo algema, né? Alguma coisa do tipo. Eu imaginei que seria alguma coisa de prender, tal. Aí você joga no Google Imagens a palavra, pronto, ele ilustra para você. Você nem precisa, eu nem sei como que chama isso aqui em português. Nem sei se usa isso aqui em algum lugar. Mas pronto, já tem uma noção visual do significado da palavra. Eu vou até talvez colocar a foto no meu Anki. Olha essa palavra aqui, ó, Shinkei Kairo. É tipo um sistema nervoso, né? Esse Kairo significa circuito elétrico. E aí tem essa palavra aqui, Shinkei, que significa nervo, né? Então é tipo um impulso elétrico do sistema nervoso para alguma coisa, né? Aqui ele está falando que quando você faz alguma coisa por apenas 10 minutos, né? Isso inicia todo um processo em você de querer fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e assim você fica motivado. Inclusive o que esse texto fala, a gente mostra na prática aqui, porque a gente aplica, né? E aqui mais uma vez aparece a palavra aprendida no texto passado, né? Zentouzenha, que é o córtex pré-frontal. Tudo preparado, então. 1, 2, 3, 4. Vamos ter 5 frases no Anki hoje. Prontinho. Terminamos a primeira semana de estudos nessa nova modalidade aqui, focando em artigos. A gente está esquentando ainda, está pegando no tranco, né? Acabamos de começar e a gente está num clima de fim de ano também, muita coisa para fechar o ano, coisa do tipo. Então, acabou sendo um pouco mais devagar, querendo ou não, mas somou, né, o fato de ser uma forma nova de estudar, outro material. Soma também o fato de eu ter ficado parado uma semana depois que eu acabei aquele livro. Querendo ou não, a gente quando quebra a rotina, a gente quebra a rotina, né? Quebra a rotina traz algumas consequências aí. Mais o clima de fim de ano. Então foi um pouquinho de estudos por dia. Pode ver que teve dia que teve 4 frases, 5 frases, 6 frases. E tá tudo bem. Agora a gente está finalizando aqui essa primeira semana estudando dessa forma. Espero que você tenha gostado, espero que as coisas que eu mostrei aqui te ajudem, né, de alguma forma. Lembre-se do que eu já falei em vlogs passados. Se você não assistiu vlogs passados, assista especialmente um que eu falo sobre fundamentos versus detalhinho, né? Foque nos fundamentos. Eu estou mostrando aqui o que eu faço, mas o que vai te fazer aprender não é fazer o que eu faço com o mesmo material, com a mesma quantidade, com as mesmas coisas. Sim, você pegar o fundamento, né, e aplicar ele para a sua realidade. Vou continuar estudando com os artigos, vou continuar documentando aqui. Quando acabar esses 4 artigos, a gente vai mudar, vamos fazer outra coisa. Vamos sempre mostrando coisas aqui, né, de como estudar japonês na prática, que é esse o objetivo desse vlog. Ok? Então deixa um comentário aí dizendo o que você achou. Lembrando que dia 5 vai acontecer o sorteio do livro. Eu vou explicar em detalhes dentro da aba comunidade do nosso canal do YouTube. Então procura essa aba, porque eu vou explicar certinho como que vai funcionar. Ok? Então valeu e nos vemos na próxima semana.